Os X-Men foram criados em 1963. De lá para cá, muita água passou debaixo do moinho. E agora, com a nova coleção da Panini, e em outros momentos também da franquia Mutante, você vai, chega à banca, vê aquela revista linda, aqueles personagens incríveis, que muitas vezes você já viu, inclusive em outra mídia, né? Os filmes da Fox, nós somos mais antigos, as séries animadas. E aí, você vai comprar e fala assim, mas da onde eu começo a ler? Pois é, o canal Fator X vai tentar responder essa pergunta hoje, depois da nossa vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo para vocês um vídeo um pouco diferente aí. A gente se comprometeu a trazer tudo que os inscritos pedissem. E uma coisa que os inscritos pedem, muitas vezes nas entrelinhas, ao fazer suas perguntas aqui nos comentários, quando é anunciado o lançamento da Panini, perguntar, né, onde se encaixa essa história? Ela é indispensável? Ela é importante para entender a cronologia? E aí, juntando aí várias dessas perguntas, que inclusive muitas delas nós já até respondemos, achei que melhor seria gravar um vídeo como esse, um guia de leitura dos X-Men. Antes de mais nada, antes de entrar na primeira parte, porque como eu disse na abertura, já são quase 60 anos de histórias em quadrinhos. E a partir dos anos 80, em várias revistas X-Men, se tornou uma franquia enorme, com um monte de ramificações, grupos, personagens solo. Nem vou me aventurar a explicar tudo isso no primeiro vídeo de hoje, mas é muito material, então eu já vou avisando vocês, vai dar mais de um vídeo. Mas também esse guia aqui que eu estou iniciando hoje, não se pretende a ser um guia completo da leitura. Aqui eu vou orientar vocês sobre a ordem cronológica do que eu considero indispensável para você entender os X-Men dos dias de hoje. E momentos muito importantes da equipe, momentos clássicos da equipe, que mesmo que não sejam importantes para essa fase de hoje, sempre são revisitados, sempre são citados, porque tem a ver ali com a origem do Professor X, com a origem da própria equipe mutante, com coisas importantes do cânone da raça mutante. Então eu vou elencar tudo isso aqui em ordem. Hoje é a primeira parte, eu planejo fazer aí um vídeo de 3 partes, o guia de leitura, ou seja, 3 vídeos na verdade, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, depende aí do jeito que você enxerga as coisas, um quarto vídeo no máximo, tá? E muito importante, vou entrar agora na primeira parte, mas antes disso, queria dizer duas coisas para você. A primeira delas é que a história dos X-Men tem muitos retcons. O que é um retcon? É quando uma história que já foi contada, já foi escrita, já foi publicada, ela é revisitada por algum roteirista e algo importante é mudado, um elemento dela. Às vezes, esse elemento é uma revelação, uma coisa que até cabia naquele enredo, mas que não foi mostrada, e alguém expande e mostra mais coisas, mais cenas que você não viu, criando ali um segredo sombrio, um vilão que ficou nas sombras naquele momento. E às vezes é realmente reescrevendo a história, substituindo a história original, canônica, que você conhecia, por uma outra história mais atualizada, com um personagem a mais, com um personagem a menos, com uma motivação desconhecida para algo ter acontecido. E os X-Men são ricos nesses retcons, porque a franquia é muito antiga, né? Quando eu falo da franquia, eu falo da franquia em quadrinhos mesmo. Então muitas coisas tiveram que ser atualizadas, muitas revelações são normais, né? Você revela um personagem que já foi um aliado do Professor X, mas quando? Ah, foi lá na fase clássica, e o cara reconta aquela história. Só que com quase 60 anos de história tem muito dessas recontagens. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Porque os retcons que forem possíveis de encaixar no guia de leitura, eu já vou encaixar na hora. Falo, olha, que depois disso, pega isso daqui que foi publicado depois, mas que pega certinho essa fase até aquela outra. Outros eu vou citar. Vou dar a numeração da revista, tudo direitinho. Mas por que eu vou só citar? Porque a maioria dos retcons é feito em flashback. O cara conta a história nos dias de hoje, o roteirista, e os personagens se lembram de uma versão diferente dos eventos, ou algum personagem novo conta uma versão que eles não conheciam, mas dos eventos passados. Então eu vou citar alguns desses, mas eles vão ter seu próprio momento na cronologia, conforme a gente for avançando no guia de leitura, principalmente quando a gente chegar na fase dos anos 2000. Então não ache estranho, fala assim, não, ele falou aqui o evento tal, deu o número da revista, mas falou pra gente não ler. É para quando você chegar lá, você saber que ele é desse ponto aqui, tá bom? O segundo aviso, né, eu disse que eram 2, é se inscreva no canal Fator X. Na verdade não é um aviso, é um convite. Fique conosco, ative o sininho, siga-nos nas redes sociais cujos links estão aqui na descrição, porque esse guia de leitura é só um dos vários materiais sobre os mutantes, sobre as equipes X,
que nós trazemos cotidianamente aqui para o canal. E eu tenho certeza, se você é um X-maníaco, se você é fã mesmo dos X-Men, dos Mutantes, se você está ansiosíssimo para a estreia deles no CM e quer entender tudo quando isso acontecer, o canal Fator X é o seu lugar. Então o segundo aviso é isso, não saia daqui sem se inscrever, sem ativar o sininho. E ao final do vídeo, gostou? Curte, compartilha, ajuda a gente. Beleza? Então vamos lá para a primeira parte do nosso guia de leitura. Coleção Clássica Marvel número 3. Coleção Histórica Marvel 1, 2, 3 e 4. X-Men Omnibus ainda em pré-venda. E Biblioteca Histórica Marvel. Todos esses títulos que eu elenquei aqui para vocês são republicações em português da fase áurea dos X-Men. A estreia da equipe mutante, sob a liderança do Professor X com seus 5 X-Men originais. Ciclope, Jean Grey, Homem de Gelo, Anjo e Fera. E ali a apresentação dos seus principais inimigos ou personagens que orbitam aí o grupo. Então, primeira edição, né, que está compilada em todas essas versões que eu citei para vocês, pelo menos uma dessas coleções, já traz Magneto, que durante muito tempo vai ser o arqui-inimigo da equipe. E se você está lendo a fase atual dos X-Men, você sabe que hoje é um grande aliado. Então, aqui, uma das coisas importantes, todas essas coleções que eu citei compilam isso aí. Primeira aventura dos X-Men, Magneto, arqui-inimigo da equipe dos X-Men, são fundados praticamente para derrotar Magneto. Depois, fundação da Irmandade de Mutantes, o Séquito de Magneto. Seus primeiros capangas, seguidores, aí, aqueles que depois a gente vai acreditar que são seus filhos, Feiticeiro Escarlate e Mercúrio. Outros momentos importantes que você também encontra em todas essas coleções são as origens do Professor X. Então, também estão encadernadas em cada uma delas a história do Professor X e seu meio-irmão, que é Marco, hoje o Fanático, e a origem de quem Marco. Também em todas as coleções que eu citei está confronto do Professor X nos dias, na época de sua aventura com os X-Men, mas contra o alienígena Lúcifer, que foi quem o deixou paralítico. Então você encontra ela aqui. E um retcon importante que vale a pena ser citado aqui são os eventos mostrados em Potências de X e Dinastia X, que estão compilados em X-Men de 1 a 4. Isso porque no começo dessa saga a gente vai ver um contato de Xavier, ainda antes de seu confronto com Lúcifer, ele ainda tem um movimento das pernas, com Moira McTarget, que vai ser mostrada na revista mensal dos X-Men muito mais adiante, mas que em outros retcons anteriores já foi citada como idealizadora dos X-Men junto com Xavier, mas sempre assim no papel de consultora. Xavier tem a ideia e procura a Moira, e agora, a partir de Dinastia X e Potências de X, nos é acumulado que a ideia partiu de Moira, partiu do seu conhecimento prévio de 9 vidas anteriores a essa que ela está vivendo agora, na qual ela vai procurar Xavier já bem no início da juventude dos dois, para começar a fazer os preparativos aí para a sobrevivência dos mutantes, que está em risco. Então, esse é o retcon mais importante dessa fase clássica. Você vai encontrar outros retcons. Toda vez que você vê uma revista mensal dos X-Men, uma edição especial, principalmente da editora Abril, Panini tem algumas também, em que os X-Men são mostrados com seu uniforme original, provavelmente é um retcon dessa fase. Uma história recontada, ou até uma história pregressa, e de antes da fundação da equipe, de antes daquela primeira missão contra Magneto, mas que mostra um pouco mais aí os aspectos individuais de cada um desses personagens que compuseram a equipe original, desses 5 primeiros personagens. Os X-Men de Neal Adams, Crepúsculo dos Mutantes e A Sombra de Sauron. E aqui a gente encaixa logo em seguida, né, a fase em que os X-Men usavam seus uniformes idênticos aí à versão Super Sentai dos X-Men, a versão original, criada por Stan Lee e Jack Kirby. Essa fase na qual se destacou muito o desenhista Neal Adams, onde os X-Men ganharam aí uniformes individuais, parecendo mais com um grupo de super-heróis como os Vingadores e a Liga da Justiça. Não só isso, esses X-Men são retratados já como adolescentes mais velhos, quase jovens adultos. Eles são considerados, inclusive, formados pelo Professor X, tanto que eles podem escolher cada um seu próprio uniforme. E essas aventuras da equipe, além de mais maduras, apresentam novos personagens importantes que vão fazer parte do cânone da equipe para sempre, como Alex Summers, o Destrutor, o irmão de Ciclope, que Ciclope procura já há algum tempo,
Polaris, que mais tarde vai ser revelada como a filha de Magneto, filha verdadeira de Magneto. E essa fase aqui tem uma pequena expansão, tá? É um retcon na sequência dessa fase, mas emenda perfeitamente, aumentando o cânone dos mutantes, justificando crossovers que eles tiveram participação em outras revistas da Marvel que não eram dos mutantes, mas onde eles apareceram, figuraram. O Magneto principalmente apareceu muito, enquanto a revista dos X-Men estava apenas compilando histórias, apenas republicando histórias. E organizou tudo isso numa série em 22 edições. Aqui para nós, em português, só 12 foram publicadas. Você encontra elas em Super-Heróis Premium Marvel's X-Men, do número 6 ao número 16. Todas elas têm pelo menos uma edição, do número 1 de Hidden Years, de X-Men Hidden Years, até o número 12 traduzido para o português. E ficam faltando 10 edições que nunca tiveram a tradução. A Era Claremont-Barney. Aqui a quadrilogia republicada pela Panini. A Segunda Gênese, Magneto Triunfa, A Saga da Fênix Negra e Dias de um Futuro Esquecido. Essa coleção, em 4 exemplares, compila tudo aí que tem a ver com a revitalização dos X-Men. Então nós temos a Segunda Gênese, onde Len Wein e Dave Crocum, também com a participação já do Chris Claremont, renovam a equipe mutante, trocam quase todos os seus integrantes, mantendo apenas Ciclope. Nesses 4 volumes que eu citei agora, aqui, a Segunda Gênese, Magneto Triunfa, a Saga da Fênix Negra e Dias de um Futuro Esquecido, tá em ordem o começo dessa fase, a estreia de Wolverine como X-Men lá em Giant Size X-Men número 1, Tempestade, Colossus, Noturno, tudo isso você encontra aqui. Essa fase também tem retcons importantes, mas o mais importante para você compreender a fase atual dos X-Men é Gênese Mortal. Gênese Mortal saiu em X-Men Extra, da editora Panini, no seu volume 1, e mostra aí uma missão oculta, uma missão da qual os X-Men não se lembram, e uma segunda versão da história de mesmo nome, Gênese Mortal, que está encadernado aí no arco A Segunda Gênese, né? Que é o resgate dos X-Men, da equipe dos X-Men lá, da fase do Neil Adams em Krakoa, pela nova equipe de X-Men e o Ciclope. Tem uma história no meio aí que Gênese Mortal conta, que não era conhecida até a publicação desse retcon. Tropa Alpha. Tropa Alpha, título mensal de super-heróis canadenses, que teve pouca circulação no Brasil. No Brasil, suas histórias saíram primeiro na revista Super Aventuras Marvel, da antiga editora Abril, e depois algumas histórias na revista do Wolverine. Mas a editora Panini já compilou aí as primeiras histórias da equipe mutante. Então, se você tiver algum desses exemplares contando as primeiras histórias da Tropa Alpha, esse é o ponto em que ele se encaixa, que a Tropa Alpha vai, durante essa fase, fazer pequenas aparições, todas ligadas ao canon de Wolverine, ao passado dele no Departamento H, durante as histórias desses volumes que encadernam as histórias Claremont-Barney. E se você quiser saber depois o que acontece com a Tropa Alpha, são os primeiros números da sua própria revista mensal, saindo aí desses 4 volumes. Coleção Histórica Marvel, os X-Men, volume 2, de 5 a 8. E essa coleção Histórica Marvel, a segunda parte aqui da coleção Histórica Marvel, encaderna histórias importantíssimas da equipe mutante a partir dos eventos de Dias de um Futuro Esquecido. Essa fase tem a Saga da Ninhada e introduz aí ao longo da Saga da Ninhada e no evento anterior os Novos Mutantes. E essa foi a primeira parte do nosso guia de leitura dos X-Men. No vídeo que vem, nós vamos encaixar aí as novas histórias publicadas na coleção Marvel Vintage dos X-Men com as revistas em formatinho da antiga editora Abril que você precisa para entender aí as mudanças que aconteceram entre um exemplar e o outro dessa coleção. E depois as primeiras coleções de encadernados em capa cartonada, também da editora Abril, os primeiros que eu digo na cronologia, né? Então aí a trilogia Massacre de Mutantes, A Queda dos Mutantes, Inferno e outros eventos parecidos, que tiveram vários volumes em capa cartonada. Tudo isso é a segunda parte do nosso guia de leitura. Então, volte aqui para saber também como organizar tudo isso na sua coleção. E se você gostou do vídeo, esse é aquele momento
que eu falei para você de curtir, compartilhar o nosso vídeo, ajudar no crescimento do canal Fator X. Eu agradeço muito vocês por isso. Inclusive o canal já passou dos 1.120 inscritos e eu tenho certeza, com a ajuda de vocês, a gente vai passar ainda muito mais dessa marca e encontrar mais ex-maníacos perdidos aí pelo YouTube. Então já fica o meu agradecimento e o pedido. E eu espero você de volta para os nossos próximos vídeos. Antes da segunda parte do guia de leitura, tem mais biografia dos X-Men, tem mais sagas completas dos X-Men, tudo isso aqui no canal Fator X. Então, até lá!